Você consegue detectar o que está complicando a sua vida? Você tem complicação na área financeira? Você tem complicação na área da saúde? E na área do relacionamento? E o seu profissional? E o seu familiar? Olha, nós somos espíritos vivendo estas experiências de estar encarnado na matéria. E na matéria nos deparamos com situações diversas. Estas situações complicadas, elas não são e nunca serão maior do que a capacidade de solucioná-las, de superá-las. Isso é fato. Isto é fato. Mas quando nós buscamos detectar o que está complicado, aí nos capacitamos a solucionar brevemente. A proposta aqui é refletirmos sobre as complicações. As complicações, o que está complicando a sua vida? Muitas vezes, esta complicação é uma criação nossa, por forma, pensamento de insegurança, de receio, de medo. Uma coisa que seria bem simples torna-se complexa por causa destas inseguranças. Então, eu convido a você para essa reflexão no dia de hoje, sempre numa visão espiritual. Olha, fato é que nós somos espíritos. E a partir do momento em que nos colocamos nesta posição de espírito encarnado, a nossa visão se torna maior do que a visão apenas de um ser material. Agora eu sou um ser espiritual vivendo na matéria. Então essa visão se expande. Não vou ter mais medos e receios. Não vou mais complicar o que é fácil, o que é simples. Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Poxa, é muito bom saber que você dedica um tempo da sua vida a refletir sobre assuntos do cotidiano que passa despercebido. Hoje o tema é esse. O que complica? O que está complicando a sua vida? Quem complica a vida gera mais dificuldades. E por que alguém complicaria a própria vida? Me diz. Sem a percepção, né? Ninguém sem consciência iria criar complicações. Ninguém sem consciência iria criar obstáculo para o seu crescimento. Então é preciso ter consciência para evitar as complicações desnecessárias. Para isso, a autoestima é fundamental. Autoestima é você acreditar no potencial que você tem. É você ter confiança de que nada é superior a você. Entendamos que não estamos falando de superar os outros, de ser melhor que alguém. Estamos falando em superar os receios e medos pessoais, de superar a nós mesmos. Se a gente perder tempo querendo ser melhor do que o outro, a gente se desgasta no tempo que deveríamos nos dedicar a ser melhor do que fomos ontem. Pois a minha vida, para melhorar, eu preciso melhorar no que eu faço. Eu não preciso ser melhor do que o meu vizinho. Eu não preciso ser melhor do que o meu colega de trabalho, do que quem quer que seja. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Porque a minha melhora em tudo que eu faço replicará ou refletirá em minha vida. Então, meu irmão, hoje eu convido a você para refletir. Não veja complexidade em nada. Não veja. Aquilo que está difícil hoje está te convidando a você estudar, se debruçar para aprender. E o que era difícil vai tornar-se fácil com o seu aprendizado. Quem não sabe andar de bicicleta, meu Deus, é uma dificuldade ter que se equilibrar em duas rodas. Depois que aprende, nunca mais esquece. E é tão simples, não é? Não é simples para você que sabe andar?
Não é simples para você que sabe falar outra língua depois que aprendeu? Não é simples? A mesma simplicidade não existe na mente daquele que não sabe. Então é preciso que nos debrucemos a aprender para que o que aparentemente é complexo, é difícil, simplesmente seja vencido. Sabe, as coisas de Deus, elas são todas simples. Todas simples. Não há complexidade. Olha, a fé é algo simples, mas as pessoas complicam acreditando que a fé tem que ser algo muito difícil para ser valorizada. Você já parou para observar isso? As pessoas dão valor àquilo que é complicado, que é difícil. Ora, se vermos as ações dos sábios, a começar pelo líder do líder, o Cristo Jesus, ele agia na simplicidade. E dentro da simplicidade, ele trouxe lições profundas de transformação à vida daquele que quer. Mas você já viu que tem gente que tem uma mente tão complicada que tudo torna-se difícil? É o seu caso? Tudo é difícil? Você pede para que você orienta a pessoa a fazer uma prece. Ela coloca uma complicação. Não dá porque acontece isso, acontece aquilo. A mente complicada, ela sempre tem justificativas na ponta da língua. Veja se você se familiariza com isso. Veja, não custa nada. Não se sinta ofendida de maneira nenhuma, nem ofendido. Mas veja se você se valoriza ou se você se familiariza com isso. Uma pessoa que está com a mente complicada, ela tem sempre uma justificativa na ponta da língua. Isso faz com que ela não mude, porque ela justifica o não fazer porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque uma pessoa fez isso, outra pessoa fez aquilo, porque o governo, porque isso, porque o povo, porque... Tem sempre um porquê. Mas a justificativa, ela não vai corrigir o não feito. Não fez, não fez. Se não fez, não teve ação para ter a reação. Então não adianta justificar. É preciso sim analisar. Poxa, eu não fiz hoje, não consegui fazer hoje, mas eu tenho o amanhã. Ou então não consegui fazer ontem, mas eu tenho o hoje. Eu tenho hoje para fazer o que eu não consegui fazer ontem. E assim é a vida, nos dando sempre a oportunidade de fazer o que ainda não fizemos, de aprender o que ainda não aprendemos. Essa é a riqueza da vida, que não desiste de ninguém, de ninguém. Se ontem você não fez, você sempre terá o hoje e o amanhã. Agora, justificar é criar complexidade onde não precisa. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes acreditamos que os grandes segredos da vida estão escondidos em fórmulas complexas, conhecimentos difíceis ou caminhos inacessíveis. E não são. Não. No entanto, veja, os grandes mestres espirituais sempre nos ensinaram o contrário. Sempre o contrário. As maiores verdades são simplíssimas, como o amor. O amor é simples. A fé é simples. A gratidão é simples. E é justamente por nos afastarmos desta simplicidade que acabamos criando tantos medos, conflitos, sofrimentos. Será que não é hora de parar? Será que não é hora de refletir e procurar fazer da vida algo mais simples, mais verdadeiro? Eu lembro das palavras do Caboclo Guaraci.
Trabalho bom é trabalho simples. Simples e verdadeiro. Eu convido a você a fazer a prece. Por exemplo, uma prece. Ela é simples, porque é você expressando os seus sentimentos a Deus. Não precisa ter complexidade. Eu preciso fazer aquela prece que fala palavras bonitas, mas eu não decorei. Não precisa disso. Quanto mais simples for a prece, mais verdadeira ela será, porque sairá do teu coração. As preces que são deixadas por aqueles que nos antecederam e que nós replicamos é apenas referência, como nós fazemos aqui a prece do amanhecer. É apenas uma referência. Eu, em particular, gosto desta prece, faço ela todos os dias, convido a você a fazer junto, porque eu acredito que se eu tenho paz, se eu tenho sabedoria, se eu tenho força, se eu tenho paciência, se eu sou compreensivo e prudente, com certeza eu serei melhor em tudo que eu faço. Eu acredito nisso. Por isso, diariamente, eu peço a Deus condições para ter essa paz. Peço a Deus condições para ampliar a sabedoria ou para alcançar a sabedoria e para ter força na resistência contra o mal. Eu peço, eu não peço a Deus que Ele coloque um chip na minha cabeça para que eu seja sábio, que Ele coloque um dinheiro no meu bolso para eu pagar minhas contas. Eu entendo que se eu quero algo de Deus, eu quero que eu tenha merecimento para ter esse algo de Deus. Então eu peço a Deus condições em mim de me tornar melhor para ter aquilo que eu quero. É um aprendizado pessoal. Não perco ou não me dedico a pedir coisas sem fazer por onde ter essas coisas. Então, eu acredito ser muito mais viável pedir condições de fazer para poder ter. E eu convido a você, nesse instante, a pedir junto comigo a Deus o que ora vem faltando a muitas pessoas neste mundo. Eu até posso generalizar o que vem faltando à humanidade. A paz. Mas não a paz dos homens, mas a paz de Deus, que independe das ações dos outros, pois a paz de Deus, ela germina nos corações. E é essa paz, Senhor, que nessa manhã de quarta-feira nós te pedimos, para que não nos falte a sabedoria e a força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês, e assim não enxergar senão o bem que há em cada um deles. Pedimos que feche os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia e que guarde a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, da tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus.
Sabe, essa prece para mim tem tudo aquilo que eu preciso para ter um dia melhor, para descomplicar o meu dia. Se eu olho o mundo com os olhos cheios de amor, eu não vou perder tempo vendo a falta de ninguém. Não, a falta da pessoa é responsabilidade dela de corrigir. Se eu posso ajudar, ajudarei, mas eu não vou perder o meu precioso tempo valorizando as faltas de ninguém. Não vou mesmo. Quando você tem amor no seu coração, você não perde tempo vendo as faltas. É como uma mãe. Sabe, o que mais nos aproxima do amor de Deus é a ação de uma mãe, de um pai também, né? Eu vou falar por mim, que eu sou pai. A gente abdica dos nossos prazeres por o prazer de ver a felicidade dos nossos filhos, não é isso? Posso falar isso por você também? Em mãe, em pai. E o nosso prazer de ajudar é tão grande. Claro, eu vejo o meu filho faltando, mas eu não fico valorizando a falta, mas eu fico estimulando o que há de bom nele, porque o que há de bom nele vai suprir as faltas que ele comete. Este é o amor perfeito de Deus para com todos nós, que não fica valorizando suas faltas. Por isso essa prece é tão profunda, que eu possa ver além das aparências os meus irmãos em jornada, como o próprio Cristo nos vê. Ele não fica olhando para nós e fica nos julgando pelas faltas que nós cometemos. Ele, junto a toda essa espiritualidade, trabalha para que as qualidades sejam afloradas em cada um. Porque se você ajudar alguém a aflorar a qualidade que ele tem, a qualidade vai suprir as faltas. Agora, se você fica a criticar as faltas, elas não vão ser solucionadas, porque você não está auxiliando, ajudando, você só está apenas instigando a falta dele, só está tocando na ferida dele que eu falo do ser, né, da pessoa. Então, quando eu olho além das aparências, eu vejo que por trás de uma pessoa em falta, de uma pessoa má, há um filho de Deus desejando ser feliz. É assim que Jesus nos olha, é assim que devemos olhar. E olha, sem hipocrisia, sem falsidade, pelo amor de Deus, eu repito muito isso daqui, porque a pior coisa é você ser hipócrita. Não é com os outros, é com você. Ficar dizendo amém, aleluia, tá tudo bem, Deus abençoe, e por trás você nada fazer para que a pessoa esteja abençoada. E você continuar falsamente criticando as falhas dela. Agora, se você realmente quer o bem de alguém, para de ficar olhando o erro deste alguém e procura ajudá-lo a enxergar as faltas para que eles corrijam. E não é apontando o dedo na falta, é estimulando a qualidade da pessoa, que ela própria irá enxergar os erros que ela comete. Ela própria, sabe? Uma vez ocorreu aqui, uma pessoa, ela veio bombardeada, presta atenção nessa história que é verídica, ela veio bombardeada de negatividade. Então, ela chegou com aquele hábito nocivo de reclamar de tudo. E reclamava da vida dela, reclamava disso, reclamava daquilo, e toda vez que ela passava com a entidade destacava nela as coisas boas que ela fazia. E toda vez ela vinha com uma lista de reclamação. O espírito pacientemente, amorosamente ouvia e depois comentava as coisas boas que ocorrera por intermédio da ação dela. Isso foi acontecendo várias e várias vezes. E aos poucos ela mesma começou a perceber que realmente tinha muita coisa boa que ela fazia,
mas ela dava muito mais valor às faltas que ocorriam. E com o passar do tempo e a ação amorosa daquele espírito, ela começou a valorizar-se, valorizar o que ela fazia de bom. Isso transformou a vida da pessoa. Com paciência e dedicação daquele espírito, ela própria começou a enxergar as qualidades. Será que você enxerga as suas qualidades? Será que você valoriza o que você faz? Será que você enxerga os seus feitos? É de se refletir, não é? É ou não é? Vamos ouvir então nosso irmão Augusto Irineu, que vai abordar junto conosco esse tema. O tema. Qual é o tema de hoje para a nossa reflexão? O que está complicando a sua vida? É uma pergunta. Quem complica a vida sofre muito. Augusto Irineu. Feliz. A essência produzida refletirá na ação do corpo, para que todas as ações demais, o efeito seja plenamente absolvido. Algo simples que no seu dia a dia tu pode fazer. Algo simples que fará com que tu entenda a simplicidade que a vida é. Toda a complexidade, todas as formas de dificuldades vêm por não permitir com que a simplicidade do ser esteja em ação. Lembre-se das palavras do Cristo, e ele disse: bem-aventurado é o simples, pois sua essência está liberta de todo o mal. A simplicidade afasta os medos, porque ele está puro na essência do amor, está na conexão perfeita com o Pai maior. Assim, essa simplicidade te liberta de todos os medos, de todas as formas que travam a condição evolutiva da qual está. A simplicidade faz tu entender que um sorriso é uma medicação perfeita, que um olhar faz tu afastar todo o mal, porque tu irradia um olhar do Cristo. As palavras é a força do Espírito em ação. Assim, deixai teu pensamento liberto, para que as suas ações, seus olhares e principalmente as vossas palavras vos ajude, para que tu entenda do quanto tu diz: eu sou um com o Pai. Obrigado, meu irmão, obrigado de coração por compartilhar esse momento conosco e nos fazer refletir que a minha vida ela é formatada pelos pensamentos que eu alimento. Olha, eu acredito muito na lei de Deus. Eu acredito na lei do pensamento. As leis herméticas, não sei se você já teve oportunidade de acompanhar, de estudar sobre as 7 leis herméticas, que fala sobre o mentalismo, causa e efeito, a lei Enfim, você já estudou? A lei do mentalismo diz que tudo é mental. Tudo parte da mente. Eu acredito. Eu acredito porque, de acordo com o que eu penso, o meu estado emocional muda imediatamente. Se eu penso no que foi bom ontem, eu fico feliz. Se eu penso no que foi ruim ontem, eu fico frustrado. Então, os meus pensamentos, eles atuam diretamente no meu estado emocional. E claro que descarrega no físico. Então é preciso ter direção nos pensamentos para que a vida seja mais fluida, para que ela possa fluir melhor, para que as coisas possam acontecer. Muitas coisas deixam de acontecer na vida da pessoa porque ela própria alimenta pensamentos contrários ao bem dela.
segundo a espiritualidade, a maior dificuldade que é enfrentada pelos espíritos para nos ajudar está na nossa mente, na nossa forma de pensar. Quando eu me bombardeio de preocupação, eu impeço o meu cérebro de trazer solução. Isso é fato. Se eu bombardeio a minha cabeça, meu Deus, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ai Jesus, eu fico tão perturbado com as preocupações que eu deixo de trazer solução. Solução significa criar, pensar, elaborar e agir correspondentemente àquilo que eu preciso. Eu preciso dar um jeito de pagar as minhas contas. Então eu preciso administrar melhor os meus recursos para que as contas estejam em ordem, e as contas em ordem me possibilita investir de forma certa para que o resultado seja melhor. Agora, se eu ficar esperando aumento de dinheiro para pagar as contas, eu não estou sendo digno do pouco que eu tenho para poder ter mais. Então eu quero inverter a lei. A lei é: seja digno do pouco e terá mais. Não ter mais para ser digno do pouco. Não é mesmo? Bom, Livro dos Espíritos, a questão 221. Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual sobre a lei da reencarnação. A pergunta é a seguinte: a crença na reencarnação existe entre alguns povos da antiguidade? E aí? O que é que você acha? Você acredita que os povos da antiguidade já sabiam sobre a reencarnação? Vamos à resposta. Sim, a crença na reencarnação remonta à mais alta antiguidade. Foi professada por numerosos povos e particularmente pelos hindus. Os antigos a admitiam como consequência da lei do progresso, da lei de progresso e de justiça divina. Mas é verdade, não é? Não tem como ver o progresso na humanidade se não for a reencarnação. Não tem como. Como que você... Porque o progresso da humanidade passa pelo seu progresso pessoal. Como que você poderá progredir se você apenas viver um estágio encarnatório? Como? Como? Me explica, que eu não consigo entender como que uma pessoa pode acreditar que nasce uma vez e pronto, depois disso será julgado pelo que fez de bom e o de ruim. Então eu te digo, toda a humanidade será condenada. É verdade. Como que seremos um com o Pai, como Cristo nos ensinou que devemos buscar ser um com o Pai, como Ele disse ser, vivendo uma vez, uma encarnação? Ora, impossível. Impossível. Para você, meu irmão cristão, para você, cristão, que acompanha o Cristo próprio, Ele disse que a casa de meu Pai tem muitas moradas. O que Ele quer dizer com isso? Que existe vida em outras formas que não compreendemos se ficarmos materializados a vida carnal. Há diversas formas de vida. Sim, a vida do plano espiritual é a mais real do que a própria vida do plano carnal. Porque é a vida de origem de todos nós. Todo ser nasceu do útero materno. Mas e antes do útero materno? Onde estava este ser que animou aquele corpo que foi fecundado ali no ato entre um homem e uma mulher? Aonde estava aquele ser? O pensar nos dá liberdade, né? Bom, eu disse sobre a prece do amanhecer que eu amo, então eu dedico a você
essa canção, a canção da prece do amanhecer com Melissa. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha minha alma, se encha minha alma, que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e no decurso deste dia que eu te revele a todos. Amém. E no decurso deste dia que eu te revele a todos. Amém. Obrigado, Melissa, e obrigado a você que está conosco todos os dias. Eu creio que você está aqui com um único intuito: descobrir o poder que você tem. Eu preciso me descobrir como? Buscando conhecimentos. Os conhecimentos que somam em mim faz com que eu descubra todo o potencial que eu tenho. Olha, eu posso afirmar para você, eu já venci muitos empecilhos que a minha mente criou. Por exemplo, tinha um receio muito grande de falar em público. Ai, mas e se eu falar errado? Uai, eu não sou perfeito. Por medo de falar errado, eu não falava. Ah, mas eu vou falar na internet e se eu falar coisas tolas? Ora, eu não sou perfeito, não estou aqui querendo passar perfeição a ninguém. Estou aqui compartilhando o pouco que eu tenho e com o intuito de aprender mais. Por isso me prontifico a ser uma ferramenta dos Espíritos para que, por intermédio desta mente, eu possa passar para vocês o que eles querem passar a todos nós. E eu aprendo com isso. Eu aprendo muito, muito. Sabe, deixa eu falar com você que é médium, pois segundo esses irmãos, há muitos médiums que trabalham em diversas casas que acompanham Madrugada com Deus. Eu acredito na mediunidade de uma forma simples. Mediunidade é conexão com o mundo espiritual. E para que essa conexão ocorra, eu só preciso ter bons pensamentos. Os meus bons pensamentos me possibilitam conexão com bons espíritos. Espíritos estes
que querem me ajudar a agir melhor naquilo que eu faço. Então, não é apenas quando dentro de uma sessão espiritual eu me concentro para dar passagem ao Espírito que a minha mediunidade está sendo utilizada. Não. A mediunidade sua, ela ocorre em todo o tempo que você sintoniza com o bem. Então, meu irmão, você que é médium, tem responsabilidade de se manter no bem 24 horas. Senão, é um canal. É um canal. Se você não for disciplinado com os teus pensamentos, eles podem dar passagem a ideias tortuosas. Por isso, é muito difícil você encontrar um trabalho mediúnico confiável. É muito difícil. E não estou criticando, pelo amor de Deus, não é crítica. É pela racionalidade. Não é fácil você se manter sereno, bem concentrado, bons pensamentos constantemente. Mas é de suma responsabilidade do médium trabalhar para tal. Bom, eu agradeço a sua presença aqui e convido a você a fazer parte. Propague essa mensagem, propague, passe adiante, dê like, dê a sua opinião. O que você acha? O que você achou do tema? Para você foi útil? Então fale, se comunique. Uma escrita sua é uma energia que você depositou na proposta aqui desse trabalho espiritual que fazemos. Então fale, gostei, o tema foi importante, eu creio, eu acredito na reencarnação, eu não acredito. Dê a sua opinião, manifeste-se. Obrigado de coração. Eu peço recursos financeiros para que essa casa continue o trabalho que ela faz. Eu peço recursos financeiros para manter o Madrugada com Deus nas redes sociais. Nos ajude, sabe? A nossa irmã, puxa, todo dia eu leio o nome dela e a cabeça não registra. Ela sempre está contribuindo com R$10. Isso faz uma diferença muito grande. Você vai lá naquele coração, sabe? Mostra aí, Sofia. Você arrasta aqui, ó. Vai no coração, clica ali, você tem a opção de 2, 3, 4, 10. Isso é muito importante para o fortalecimento desta programação. Então eu agradeço a você, agradeço mesmo, muito obrigado. E agradeço a todos de coração por estarem aqui conosco diariamente. Que possamos redescobrir a beleza das coisas mais simples e compreender que muitas das respostas que tanto buscamos estão presentes em nosso coração. Que o Cristo nos ensine a viver com mais leveza, mais confiança e mais confiança e amor. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.